dia, galera. Hoje a gente vai fazer aqui a revisão para a prova do segundo e terceiro ano. Vou explicar por quê. O segundo ano está na matéria regular dele, preparando para o Enem e para o PAS, e o terceiro ano está na matéria de revisão do primeiro e segundo ano juntos. Então nós estamos, coincidentemente, nas mesmas matérias, os mesmos conteúdos, tanto o segundo quanto o terceiro ano. Então a revisão aqui serve tanto o segundo quanto o terceiro ano. Então prestem atenção. A matéria que a gente vai trabalhar com vocês na prova é a matéria de parnasianismo e a matéria de simbolismo. É preciso que vocês entendam que essas duas vertentes literárias, duas escolas literárias, por assim dizer, são as escolas que estão no final do século XIX. Lá no fim do século XIX, um momento inclusive de muita confusão, muita transição, tanto social quanto artística e cultural no Brasil. É um momento muito interessante para a formação também da identidade brasileira. E esses movimentos têm muito a ver com isso. Eu explico daqui a pouco por quê. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que geralmente a gente estuda, geralmente vem nas apostilas, nos livros, a matéria da seguinte maneira: realismo, naturalismo e parnasianismo, o que muitas das vezes provoca nos alunos a percepção falsa de que o parnasianismo seja um estilo muito semelhante ao naturalismo e parnasianismo. E aí é o primeiro aspecto que a gente tem que chamar a atenção suas. Por quê? Primeira coisa, gente, o parnasianismo é um estilo exclusivamente, prestem bem atenção, exclusivamente poético. Ou seja, no parnasianismo só se produziu poesia, não há produção de prosa, ao contrário do realismo e naturalismo, né? Que há uma concentração maior de literatura em forma de prosa, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo. Parnasianismo é só poesia. E o que é parnasianismo? O parnasianismo tem muito a ver, gente, além com a poesia, é uma vertente artística muito influenciada pela França, naquele aspecto da valorização extremada da beleza clássica, viu, turma? É um estilo que tem uma íntima relação com o classicismo. Portanto, o princípio que rege a escola literária denominada parnasianismo é o princípio da arte pela arte. Turma, o que é arte pela arte? Muito importante, um princípio altamente metapoético, ou se quiserem chamar também, chamem de metalinguístico. Isso cai muito em provas. Provas do Enem, fiquem atentos aí. Prova do PAES também. Metalinguagem. O que é metalinguagem? Só para lembrar, é uma função de linguagem que trabalha o código discutindo a respeito do próprio código, né? Por exemplo, quando você tem o video show, um programa de televisão, o que tem video show? Um programa de TV cujo tema do programa é a própria TV. Ora, na literatura também temos isso. Muita preocupação da arte com a própria produção da arte. Por isso que a gente diz que é uma poesia metapoética ou metalinguística. E esse aspecto metapoético ou metalinguístico produz no parnasianismo como um todo uma excessiva preocupação com a forma. Eu costumo dizer em sala de aula, vocês já sabem disso, e você também que não é aluno, pai, colega, estudante aí, que esteja assistindo a aula, preparando para o concurso, para o Enem, para o vestibular, é importante você saber o seguinte, preste atenção nessa informação. Muitas vezes, as pessoas chegam a dizer que o parnasianismo é a poesia do realismo e do naturalismo. Errado. Porque, na realidade, a marca do realismo e naturalismo não é engajamento social, não é preocupação social. Pois não, o parnasianismo não tem preocupação social. Do ponto de vista social, gente, fiquem atentos para a prova, as pegadinhas da prova, tá? Do ponto de vista social, atenção aqui, o parnasianismo é uma arte alienada, ok? Uma arte alienada. O que é isso, alienado, Roberto? É muito comum. Ô menino, você está alienado. Alienado porque não é porque é uma arte. Não entendo o sentido alienado como sentido negativo aqui. Mas alienado é porque não tem a preocupação do engajamento social. Ora, então qual é a preocupação maior do parnasianismo? É com a beleza artística. O parnasianismo, turma, é uma perspectiva altamente clássica. E sendo clássico,
Ele está muito preocupado com a beleza formal do poema. Ou seja, a hora que pegar a prova, quando vocês virem a palavra parnasianismo, fiquem muito focados com beleza, viu? Atingir beleza, é o princípio grego de arte, né? A beleza acima de tudo. Portanto, o que nós temos de parnasianismo? Ora, se o parnasianismo é muito preocupado com a beleza, pergunto a vocês, a linguagem parnasiana tende a ser culta ou coloquial? Ora, do ponto de vista formal, entendia-se que o coloquialismo não era belo, era mudança. E quem vai enxergar beleza no coloquialismo mesmo serão os modernistas em 22. Inclusive, serão, na primeira geração, altamente anti-parnasianos. Altamente anti ou contra este conceito. Mas como o terceiro ano verá modernismo agora, e o segundo só, no ano que vem, nós vamos entrar nesse assunto agora. Portanto, nesse sentido, se é preocupação formal, nós temos um vocabulário culto, né? Vocabulário formal, perfeito. Há também, letra D, o emprego de rimas raras, rimas ricas, tá bom? O que são rimas ricas, gente? Por exemplo, pão e chão, né? Não é rima rica. Por quê? Porque quando eu tenho pão e chão, tem tanto pão quanto chão, são dois substantivos. Rima rica é quando eu consigo estabelecer uma relação de rimas por meio de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, no entanto, né, a poesia de Olavo Bilac, né? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, às vezes abre a janela palo de espanto, né? Em tanto espanto, conjunção substantivo, é um emprego de rimas raras. Em outro aspecto também, como eu já falei, o parnasianismo é de característica clássica. Portanto, há no parnasianismo uma retomada de elementos da mitologia pagã. Só para fazer com vocês aqui um... Então, isso é parnasianismo, turma. Olha, vou pegar uma prova, gente. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem espertos é o seguinte. Às vezes o aluno sabe a matéria toda, mas tem dificuldade em fazer a prova. Na prova alternativa, prova objetiva, é você ficar esperto com a questão. Então, já memorizei, já entendi. Parnasianismo, está preocupado com a forma, com a beleza, atingir o belo acima de tudo? Ok. Na hora de pegar a questão, gente, se eu vir linguagem coloquial, se eu vir a despreocupação com a formalidade, outra coisa, já disse, parnasianismo é antirromântico. Portanto, há uma tendência à impassibilidade. O que é impassibilidade, gente? Quando o crime é por amor, a gente chama de crime o quê? Passional, não é? Crime de paixão. Impassibilidade é o que nega qualquer perspectiva de subjetividade. Já que o romantismo, vamos lembrar, qual é o princípio geral do romantismo? Liberdade acima de tudo. Aqui não há liberdade. O poeta está preso. Preso em quê? Num conceito de métrica, num exagero formal, numa preocupação exagerada com o vocabulário, com os versos formais, decassílabos. Olha, soneto muito comum no parnasianismo. Para quem não sabe o soneto, isso aqui é um soneto, soneto, para quem não sabe, 2 quartetos e 2 tercetos, versos decassílabos, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, também é um soneto. Isso que é preocupação com a forma, ok? Agora eu vou falar com vocês também sobre o simbolismo. Espero que vocês tenham entendido. Virão a prova amanhã, que está muito ligada aqui na revisão. Não só, lembrando vocês, não só por minha prova, mas também muito importante para as questões em geral também do Enem. Enem cobra muito estilo de época, mas não solto, aplicado aos textos, e o país mais as obras, só que essas obras todas aplicadas ao estilo de época. Então, fundamental aqui saber, e chama a atenção também de vocês, gente, olha, só para vocês terem noção, segundo ano nós temos 15 questões de português no país. Dessas 15 questões, 7 são de literatura. Portanto, literatura é uma matéria muito importante. Enem, português e literatura estão juntos ali em quase a maioria das questões. Além de que, a maioria das questões são interpretativas, portanto, língua portuguesa, literatura brasileira tem que estar na ponta da língua. Galera, próximo aqui, fiquem atentos, vamos falar sobre o simbolismo, turma. Simbolismo, ok? Simbolismo. Ora, simbolismo vem logo... Outra questão de chamar a atenção de vocês. Geralmente a gente
vem estudando estilo de época, vem parnasianismo, simbolismo, o aluno tem a sensação de que esses estilos acontecem de maneira sequencial, numa linha cronológica, e nem sempre é assim. Por exemplo, o simbolismo aconteceu quase que concomitantemente, simultaneamente ao parnasianismo, só que é um estilo muito diferente do parnasianismo. Por quê? O século XIX, gente, foi um século marcado pelo positivismo. O que foi o positivismo? Foi um processo de supervalorização da ciência, da razão, do objetivismo. O simbolismo foi justamente a negação desse positivismo excessivo e uma volta aos aspectos transcendentais, aos aspectos subjetivos, místicos, holísticos, aquilo que não é tão palpável. A palavra que marca aqui o simbolismo é a palavra do metafísico, né? O que é metafísico? Aquilo que está além da física, que nega o positivismo. Portanto, de cara, muito fácil. Parnasianismo objetivismo portanto, o simbolismo vem para negar o parnasianismo. Na prova é só vocês ficarem atentos a isso. E nesse sentido, se eu tenho o simbolismo tão voltado à metafísica, eu tenho como características simbolistas o quê? Poesia voltada à musicalidade, né? Há uma forte referência à musicalidade. É uma poesia sensorial. O que é sensorial? Uma poesia feita para ser sentida, né? Forte presença de sinestesia. Só para quem não sabe, turma, sinestesia é a figura de linguagem que está ligada aos sentidos. Quando sua mãe fala, vai comprar para mim um cheiro verde, menino, ele está usando sinestesia porque cheiro verde, cheiro, olfato, verde, visão, essa mistura. Que perfume doce, sinestesia, perfume, cheiro, doce, paladar. Isso é muito utilizado no simbolismo, porque o simbolismo está muito preocupado com as sensações. A sensação, fica ligado aí, sensação, sentir, é sinestesia. Outro aspecto também que eu tenho muito forte aqui, além da musicalidade, do sensorialismo, é que o simbolismo é uma poesia também bastante mística, espiritual. Eu gosto muito. Você quer ouvir, quer entender o que você dizer a música? Ouça as músicas de Zé Ramalho. Ouça a música O Vento do Los Hermanos, né? Você vai sacar muita espiritualidade, essa questão sensorial, né? Essa questão daquilo que mexe. E para sintetizar, o que é mais surpreendente do simbolismo. Embora ele seja anti-parnasiano, ele apresenta também preocupação formal. Olha a pegadinha aqui. Olha a pegadinha da prova. Qual é a pegadinha, professor? É afirmar que o simbolismo, ao negar o parnasianismo, rejeita todas as formas parnasianas. Falso. Falso. Por que falso? Porque, embora o simbolismo seja anti-parnasiano, ele mantém no parnasianismo a preocupação formal. Bem, eu acho que é isso. Vou deixar aqui com vocês o meu endereço de e-mail, ou melhor, Facebook, tá? Qualquer coisa, quem não é meu amigo pode me acrescentar lá, me adicionar. E aqui o meu Facebook, por favor, é esse aqui, Roberto Ronisson. Creio até que esse é o único Roberto Ronisson que existe no Facebook do mundo inteiro, sou eu. Portanto, boa prova, boa noite, bons estudos e fechar a prova, galera. Grande beijo aí, grande abraço, até mais. Valeu, Palmar, valeu, por favor.